Olá, meu nome é Felipe. Nesse vídeo a gente vai ver uma tecnologia que vai otimizar nossa produtividade e basicamente vai potencializar o modo agente de diversas ferramentas de desenvolvimento. Então, nesse vídeo em particular, a gente vai fazer um teste com a Cursor utilizando o protocolo MCP. Esse protocolo foi criado pela Anthropic, a empresa responsável pelo modelo cloud. E esse protocolo em particular, ele é muito importante para diversas aplicações. Então, basicamente, como é que esse protocolo ele vai funcionar? Ele funciona como um tipo de assinatura entre um modelo de inteligência artificial e aplicações desktops ou web. Então, basicamente, você vai criar um contrato entre esses dois elementos. Então, o que é que isso vai me impactar, Felipe? A gente vai conseguir conectar a nossa aplicação Cursor com um agente que se comunica diretamente com o GitHub. Então, ele vai ter autorização para criar repositórios, criar branches, abrir issues e criar arquivos dentro do nosso repositório do GitHub. Então, isso é só um exemplo. E esse protocolo em particular, ele funciona como se fosse um USB-C dos modelos LLM. Então, ele pode conectar com qualquer coisa. Então, a gente está falando aí não só de GitHub, mas como navegador, Docker. Já vi aplicações onde a pessoa dentro do Cursor, a pessoa conseguia mudar a música de um Spotify. Então, as aplicações são infinitas. E existe aí uma listagem desses serviços onde eu vou deixar em um slide aí alguns desses repositórios onde você pode testar mais. Mas nesse vídeo em particular a gente vai testar uma ferramenta que é a Browser Tools, onde ela consegue conectar o nosso navegador Chrome com o Cursor e a gente vai fazer algumas ações interessantes aí. Então, falando nesse repositório aqui estão alguns endereços onde listam diversos servidores MCP. Então, eu estou falando a palavra servidor. Como assim, Felipe? Por que essa palavra servidor? Porque esse protocolo ele envolve basicamente três atores principais. O meu client, onde vai fazer a requisição por um modelo, esse protocolo que vai ser a ponte entre o meu client e o meu serviço, e daí eu vou ter o serviço MCP. Mas, claro que esses três itens eles podem se estender por mais ferramentas, de acordo com a necessidade dessa aplicação. Então, nessa listagem de repositório, especialmente na Llama AI MCP Servers, você vai ver diversos servidores MCP. Mas um cuidado em particular. Esses servidores, eles são open source. Então, quando você faz o uso desse servidor MCP, você está assumindo a responsabilidade sobre aquelas ações. Então, muito cuidado, porque muitos desses servidores são muito poderosos. Ter acesso a todos os repositórios do seu GitHub é algo bem crítico. O ideal, quando você tiver esse tipo de ação, restringir o acesso dessas ferramentas para, se houver alguma confusão do modelo, ele não fazer um estrago muito grande, Você ter acesso restrito a um repositório em particular, mas não todos os seus repositórios, ok? Então, como é que utiliza? Eu já mencionei essa estrutura dos três atores. Então, a gente tem um client. Então, no nosso exemplo, vai ser o Cursor. E daí a gente tem o MCP Server, que ele vai fazer a ponte entre minha aplicação e o target, o alvo que eu quero fazer aquela ação. Para esse vídeo em particular, a gente vai utilizar um servidor MCP, que é o Browser Tools. Ele tem um passo extra, que a gente precisa instalar uma extensão do Chrome para a gente ter acesso aos dados do Chrome DevTools. Então, daí eu consigo desenvolver aplicações web e fazer perguntas, como, se tem algum erro no meu console log, se tem algum erro na aba de rede, se tem como tirar um screenshot de um elemento, ou se tem como alterar um elemento em particular através do momento que eu seleciono esse elemento no meu navegador. E daí, a gente tem o exemplo como é que isso vai funcionar. Então, a gente tem um Cursor, a gente tem um servidor que vai funcionar entre essa ponte, e daí eu preciso de um Node Server, que ele vai ficar assistindo o meu navegador e a extensão do Chrome. Então, por isso que a gente adicionou mais o item extra aí, Tem esse middleware que vai ajudar a gente a fazer essa transição. E no fluxo geral, a gente tem a extensão do Chrome, que ela vai monitorar as requisições, ver o que está acontecendo no browser,
e o meu servidor Node, que vai ser o intermediário, né, de processar essas informações e enviar para o Cursor. Então, sem muitas delongas, vamos lá ao nosso Cursor e a gente vai ver esse recurso funcionando. Calma lá, antes da gente ir pular no Cursor, né, o processo de instalação, como é que isso vai funcionar? Eu vou precisar de alguns itens em particular. Se você quiser seguir esse processo com mais detalhes, tem esse endereço aqui, o browsertools.agentdesk.ai/installation. Então, aqui a gente vai fazer a instalação. Basicamente, tem uma demo aqui, como é que ele funciona, e aqui tem um vídeo também, que você, em inglês, que você pode seguir o processo de instalação. E o passo número 1 é baixar essa extensão. Então, a gente vai baixar essa extensão e vai instalar no nosso Chrome. Aí você vai dizer, Felipe, como é que eu faço isso? Então, uma vez que eu baixo essa extensão, vai vir um zip, eu tenho que descompactar esse zip, e daí, na aba do meu navegador, eu tenho que ir na parte de extensões, administração de extensões. Então, dentro da área de administração de extensões, tem todas as extensões que eu trabalho. E agora, o que é que a gente vai fazer? Eu vou habilitar o modo desenvolvedor aqui no canto superior direito e vou escolher a opção Load Unpacked. Nesse caso, quando eu faço esse Load Unpacked, eu tenho que apontar para a pasta da extensão que eu baixei. Uma vez que a gente faz a instalação, está aqui o meu Browser Tools MCP 1.1, então é a última versão quando eu gravei esse vídeo. E com isso, a gente tem aqui o passo 1. Continuando o processo de instalação, daí o próximo passo é a gente ir lá no curso, fazer a configuração do nosso servidor MCP. E na documentação, né, ele tem vários passos diferentes, porque o MCP ele não está restritamente para o curso. Você pode usar ele no client, no Windsurf também você consegue fazer essa integração de servidores MCP com a sua ferramenta de desenvolvimento. Então, nesse caso, né, eu estou usando o Cursor, eu vou nesse caminho. Então, no caso, né, eu preciso copiar esse comando aqui, se eu estiver trabalhando com o Cursor. Então, vamos lá no Cursor e eu vou mostrar onde é que a gente consegue fazer isso. Então, dentro do Cursor, eu vou em Configurações. E na parte de Configurações do Cursor, agora, né, nessa última atualização do Cursor, agora a gente tem uma área especialmente dedicada para MCP. Nas versões anteriores, a gente não tinha essa aba de MCP, ficava nas configurações gerais. Então, agora, né, nessa versão nova, essa é uma das novidades da última versão, a 0.46, que é essa área específica para servidores MCP. Então aqui, né, o que a gente pode fazer, eu posso adicionar, aí eu vou dar um nome, nesse caso, na opção anterior eu tinha colocado, né, Browser Tools, então eu especifico Browser Tools, né, só simulando aqui, né, eu posso dizer vídeo do YouTube, e daí eu deixo selecionado o comando e eu passo o comando que eu quero executar. Não sei se ele vai verificar que os dois têm a mesma solução, mas eu vou clicar em adicionar. Então, por exemplo, coloquei aqui vídeo do YouTube e o que foi que ele fez? Ele executou aquele comando e ele identificou quais são os métodos que ele pode chamar. Então aqui, o que está acontecendo? O Cursor ele já sabe das opções a qual ele pode chamar. Então, nesse ponto em particular, né, tem opções que precisam do servidor Node, tem opções que não precisam do servidor Node. Essa solução em particular, a gente precisa sim da solução com o servidor extra, né, o servidor Node. E daí, como é que a gente inicia esse servidor Node para fazer essa ponte entre o meu Cursor e o meu navegador? Porque agora, né, quando a gente consegue ver aqui, a gente tem os métodos, né? Ver mensagens de erros, ver mensagens de log, ver erros de rede, ver mensagem de sucesso da minha aba de network. Então, todas essas opções agora estão disponíveis para a gente. Então, vou só deletar essa nova opção aqui, porque a gente já tem, né, uma opção rodando, que é a Browser Tools, para não complicar a nossa situação. Então, aqui eu tenho essa aplicação Next.js rodando. Então, a gente já fez a configuração, fechei a aba aqui com o meu servidor e eu vou repetir o processo que eu faço para inicializar esse servidor. Então, aqui tem uma conversa nova no meu chat, a aplicação está rodando. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova aba e essa nova aba vai ser a aba do terminal onde eu vou executar esse nosso servidor que a gente precisa executar para fazer essa conexão. Então, agora, né, o que eu vou fazer?
vou voltar lá na documentação. Então, a gente fez o passo 3 e o passo 4 agora é rodar o nosso servidor, que ele vai estar disponível onde? No comando npx /agent-ai/browser-tools-7. Então, esse é o comando que a gente precisa. Sim, é obrigatório esse comando. Sem esse servidor, a gente não consegue ter acesso às informações da extensão. Então, agora, eu vou lá no curso e eu vou inicializar o meu servidor. Então, ele vai conectar com a extensão e ele conseguiu já conectar com a extensão. E eu tenho aqui na porta 3000, eu tenho a aplicação rodando. Então, essa é a aplicaçãozinha que eu criei. Então, eu vou deixar, os dois vai ficar meio apertado, mas tudo bem, né? Eu vou fechar aqui a minha aba. Então, tenho só o meu editor, os 2 servidores, a aplicação rodando e o agente. Então, o que vai acontecer? Eu posso inspecionar a minha aplicação. Quando eu inspeciono a aplicação, a extensão Browser Tools, MCP, ela cria essa aba aqui dentro do meu DevTools, onde eu consigo ter acesso a algumas configurações. Uma configuração que eu fiz aqui, em especial, foi definir qual é a pasta a qual eu vou salvar os screenshots. Então, toda vez que eu pedir para ele tirar um screenshot, ele vai mandar para essa pasta. E essa pasta, em particular, eu adicionei essa pasta dentro do meu projeto. Então, tem aqui ó, a pastinha screenshot e aqui tem todos os screenshots que eu já tirei. E é bem interessante a gente ver aqui que a primeira vez que eu rodei a aplicação, o Tailwind não estava configurado corretamente. Então, eu pedi para ele tirar um screenshot e verificar se o estilo estava sendo aplicado, sim ou não. E daí eu fui conversando com ele. Então, não precisava, nesse caso, né, eu manualmente ir lá tirar um screenshot, fazer o upload e dizer, olha, curso, resolve esse problema aqui para mim. O que eu fiz, basicamente, era, no meu modo agente, então eu vou aqui voltar no nosso chat. Então, é outra novidade também dessa versão do curso, é que a gente não tem mais a divisão entre o chat e o Composer. O que está acontecendo agora é que a gente tem o chat, e se eu quiser utilizar o Composer, né, eu venho aqui nas opções, no modo agente ou edição. Então, a versão básica do Composer agora é a opção de chat no modo edição. E se eu quiser utilizar o modo agente, é o chat no modo agente. E aí a gente tem as ações. Então, para a gente fazer um teste, né? Quando eu abri a extensão, no meu console ele já veio aqui algumas informações que ele conseguiu conectar. E ele já ele já conta ali, né, que tem uma mensagem de log. Né? Eu posso perguntar para ele, né? Então, tirar um novo screenshot, né, para a gente ver. Né? Poderia... Então, aí eu pedi para ele tirar um screenshot da aplicação. Aí, o que é que ele vai fazer? Ele vai entender que quando ele quiser tirar um screenshot, ele tem que chamar, né, no protocolo MCP a função takeScreenshot. E daí, né, eu preciso dar o OK. A gente pode deixar no modo YOLO, que ele já faz isso de forma automática. E uma vez que está tudo bem, ele vai dizer, ó, aqui está o screenshot da sua aplicação. No caso, ele vai perguntar, né, é algo específico que eu gostaria de verificar nessa aplicação? Eu posso dizer que sim. A cor, então eu posso dizer a cor principal é azul. Poderia... Então, nesse caso, né, eu falei, a cor principal é azul, poderia modificar para a cor verde. Daí, ele vai procurar no meu código fonte, ver que a cor principal é azul e daí vai fazer as alterações necessárias. Depois disso, né, eu posso até pedir para ele tirar um outro screenshot e verificar se aquela alteração foi feita, sim ou não. E daí ele vai tirar o screenshot, vai acessar o resultado do screenshot e vai fazer esse tipo de alteração. Então aqui, né, ele viu os itens que tinham a cor azul, né, na minha barra e fez as alterações. Eu vou aceitar todas as alterações. Também já chegou, e a cor do título também, ele fez essa alteração e daí ele pergunta, né, se ele pode verificar a cor. E daí ele foi lá, tirou um novo screenshot e fez a comparação entre esses itens e parou de fazer sua edição. Então, esse é um ponto bem interessante. Também eu posso perguntar, né, essa aplicação. Então, nesse caso, o que foi que eu perguntei, né, para ele verificar na aba de Network se tem alguma mensagem de erro. Então, basicamente, o que vai acontecer, ele vai nessa aba aqui verificar se tem alguma mensagem de erro. Né? Eu vou
de novo permitir, porque eu não estou no modo YOLO. Daí ele verificou, ele verificou, não achou nada e também pediu permissão para olhar na questão de log, da parte de erros também, e ele verificou, e a parte de mensagens de sucesso. E daí, né, o único item que ele encontrou foi um erro de 404. Então vamos ver se eu tenho aqui esse erro 404. Sim, tem esse erro de 404 aqui. E daí, né, ele vai falar que é um erro comum em aplicações de Node.js, que é um erro referente ao Hot Model Replacement. Então, nesse caso, ele pode sugerir uma solução para isso, ou a gente pode continuar a nossa vida. Outro ponto também interessante dessa extensão em particular, eu posso utilizar o meu seletor para selecionar elementos. Então, esse elemento está selecionado aqui. Então, aqui, né, eu fiz o seguinte pedido, né? Eu selecionei o elemento no navegador, então está lá selecionado, aquele H1 que tem a transcrição de áudio em tempo real. Daí eu vou pedir para ele atualizar o elemento selecionado para transcrição em tempo real apenas. E daí eu mando esse comando, ele vai entender que eu falei, né, de elemento selecionado, ele sabe que tem que pegar a função select element, eu dou a permissão para rodar. Então daí ele fez a alteração do texto e agora sim a gente tem transcrição em tempo real. Então eu falei, né, como é que a gente automatiza esse tipo de processo? Para a gente automatizar isso, eu vou em configurações, vou na parte do Cursor Settings, então vou aqui em Features e dentro da parte de Chat, a gente tem aqui o YOLO Mode. Aí eu vou habilitar esse recurso, ele vai dar um alerta, dizer, olha, tenha cuidado em utilizar esse recurso em particular. Mas uma vez que a gente faz isso, né, a gente vai deixar essa ação acontecendo de forma automática. Quando eu altero essa configuração, habilito o modo YOLO. Então, depois disso, né, a próxima ação que eu fizer, ele vai fazer essa alteração automática. Particularmente, eu quero taxar ainda mais esse tipo de recurso. E eu fiquei muito curioso também com o servidor MCP, para repositórios do GitHub. Então, isso vai ser um assunto para o próximo vídeo e a gente vai continuar cobrindo esse protocolo porque eu acredito que tem um potencial muito grande dentro da programação. Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e um abraço e até a próxima. Falou, tchau!